Olá, pessoal. Estamos ao vivo na live do Solicita. Hoje a gente vai falar sobre suprimento de fundos. Conforme vocês vão entrando aí, vão me dizendo se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado especial é o professor Luciano Reis. Ele é especialista em licitações e contratos públicos e vai falar com a gente sobre suprimento de fundos. Eu vou deixar um link para vocês aqui enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu colocar aqui para poder fixar. Vocês estão escutando bem? A imagem tá boa? Vamos ver. Estão me escutando bem? A gente também está transmitindo pelo solicita.com.br lá na nossa página. Os assinantes recebem o conteúdo também depois para assistir depois. Deixa eu terminar de digitar aqui e a gente vai começar. Acho que o professor Luciano já entrou. Sejam todos bem-vindos. Acho que deu certo, vamos ver. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada a gente fez uma promoção de assinatura do Solicita com 50% de desconto só no dia da live de sexta-feira. Muita gente pediu, então hoje a gente refez a promoção, mas só para hoje também. Eu tentei colocar o link aqui como link, mas não está entrando. Mas vocês podem acessar lá a bio do Solicita depois da live, tá bom? Eu vou ver se o professor Luciano Reis... Aí vamos começar. Agora já tá entrando bastante gente, eu só estou aguardando o professor Luciano Reis. Hoje a gente vai falar sobre suprimento de fundos. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, Aline. Tudo em ordem e você? Que bom, tudo bem. Espero Professor, que bom, que tá tudo bem? tudo em ordem. A família está bem, espero que o áudio esteja bom. Não sei se a Está imagem, ótimo, a imagem aparece cortada só para mim, aparece para as pessoas também cortada tá ou não? um pouco na cabeça. Ah, então espera só um minutinho, eu vou diminuir aqui. Senão, agora que eu aprendi, a Aline me ensinou a questão de como colocar o celular, né? Então agora estou abusando agora da manha do livro aqui. Consegui também aqui. Então vamos lá, professor. O professor quer se apresentar para o pessoal? O professor Luciano Reis é especialista em licitações e contratos, professores dos cursos da ANP, né? O professor quer falar um pouquinho sobre você? Na verdade, eu acho que eu brinco que eu sou um apaixonado pela área de licitações e contratos, né? Normalmente o pessoal diz que na política tem uma mosquinha verde e uma mosquinha azul que pica aquele que a pessoa e a pessoa nunca mais quer sair da política. E o meu não foi a mosquinha verde nem a mosquinha azul, mas foi a mosquinha talvez amarela da área de licitações, né, que me picou lá nos idos de 2003. E desde então eu tenho me dedicado aí à área de licitações e contratos, tanto já passei por consultoria de licitações, já estive à frente da administração pública, em cargos públicos, e hoje, em razão até do tempo, me dedico exclusivamente ao escritório de advocacia, meu, e também aos cursos, né? Cursos, palestras no Brasil afora. Sempre estamos junto com o Grupo Negócios Públicos, já numa parceria de longa data, duas obras, inclusive, com a Negócios Públicos, né? Tanto o Guia da Jurisprudência,
Na primeira e na segunda edição foi junto com a Negócios Públicos, orientações e cases objetivos, um e-book também junto com a Negócios Públicos, e eu brinco acompanhando sempre o crescimento do grupo da Negócios Públicos, nos seus eventos, né, no portal Solicita, nas lives, na rádio, e sempre muito inovador o grupo Negócios Públicos, o que é uma grande honra sempre estar ao lado e nos eventos da Negócios Públicos. E a Aline, a gente já se conhece dessa longa data, né? Acho que passa mais uma década, né, que nos conhecemos. Né? Passa o tempo. E estamos aí. Então, acho que esse é o Luciano, é um apaixonado pela área de licitações e contratos, que gosta de escrever, gosta de estar sempre falando, e, acima de tudo, eu costumo dizer que eu tenho uma visão mais crítica na área de licitações e contratos. Eu não sou daqueles que gostam de ficar repetindo o que está na norma, ou repetindo o que está na lei, ou repetindo o que está sendo decidido. Eu tenho uma visão mais crítica. Eu acho que esses últimos 2 anos, principalmente, que fiquei meio afastado, em quarentena, para terminar o doutorado, os meus 2 programas de doutorado, que estava fazendo, e estou aí agora só esperando o coronavírus permitir a reunião da banca para fazer a apresentação da tese. Eu digo que a crítica fica mais afiada. Tá ótimo. Então, professor, hoje o nosso tema é suprimento de fundos de acordo com a nova Lei 13.979. O que é o suprimento de fundos e como ele se tornou um poderoso aliado no combate ao coronavírus, esse aliado da administração pública hoje? O suprimento de fundos, primeiro ponto que é importante de destacar, o suprimento de fundos também tem outros nomes, né? Então, ele é conhecido como adiantamento de despesas, né? Ele é conhecido como caixinha, fundo de caixa por alguns, apesar que eu e o professor Marcos Alcântara, que inclusive está presente na live, já dando um abraço, nós agora, com a Lei 13.979, nós denominamos que não é mais caixinha, mas agora é um caixote, né? Porque o valor aumentou bastante, e então nós não estamos mais falando de uma caixinha suficiente para guardar o dinheiro do suprimento de fundos. Este é o suprimento de fundos. O suprimento de fundos, ele é utilizado, ele consiste numa despesa pública que não pode aguardar o ciclo normal da sua realização. Então, não é possível de acontecer a normalidade para a realização dessa despesa pública. E aproveitando da experiência, eu já fui suprido. Aquele que recebe o caixinha, que recebe o suprimento de fundos, é chamado de suprido. É um agente público, né? O agente público tem para ele uma nota de empenho em seu nome. Então, quando recebi adiantamento de despesa, caixinha, tanto para a viagem quanto para as despesas, no órgão ao qual eu estava vinculado e lotado, eu recebi a partir de uma nota de empenho em meu nome, e eu recebi à época, porque isso já faz um pouco de tempo, apesar que vários municípios que estiverem talvez nos assistindo, eles ainda assim acabam fazendo, recebi um cheque da prefeitura, na época, com o meu nome e com o valor que era da nota de empenho. E a partir daquele valor recebido, eu pude utilizar para despesas anormais, despesas que não pudessem aguardar o ciclo normal da despesa pública. Como todos sabem, né, aquele ciclo normal é uma despesa, uma contratação, se dá via de regra a partir da licitação ou na exceção com os casos de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Eu não faço diferença, em minhas obras eu até coloco isso em vários artigos, eu não faço diferença entre dispensável e dispensada. Para mim, ambas são situações de dispensa de licitação.
Então, na verdade, o suprimento de fundos não se confunde com dispensa de licitação, o suprimento de fundos não se confunde com inexigibilidade, o suprimento de fundos é o suprimento de fundos, ou seja, ele não entra na categoria de contratação direta, não entra na categoria de licitação. Então, eu gostaria de destacar aqui o suprimento de fundos, alguns exemplos, né? Porque me espantou muito quando eu acabei contribuindo na elaboração da cartilha agora do Ministério da Economia, cartilha de suprimento de fundos, e muitos órgãos e entidades não terem regulamentação, não estarem a par do que é o suprimento de fundos. Então eu até peço desculpas, além de me alongar tanto, mas eu vou fazer um exemplo. Suprimento de fundos, ele é usado, por exemplo, aconteceu no meu caso, quando eu fui a um curso. Eu fui a um curso e eu recebi um caixinho, um adiantamento de despesa para fazer frente às despesas operacionais. Por exemplo, quando eu fui ao curso. Então, eu saí do aeroporto, peguei um táxi. E eu, então, paguei com o suprimento de fundos. Fui ao tribunal, e também não fui só já fui em outra situação, usei suprimento de fundos, para ir ao tribunal em outro local. Fui lá ao STJ, tinha que pagar o xerox. Opa, o xerox eu pagava com o caixinha, com o suprimento de fundos. Suprimento de fundos, quando a gente fala de não aguardar este ciclo, é que nesses tempos, uma dada prefeitura, o pessoal falou, poxa, roubaram os fios de cobre. Né? Infelizmente, né? Acontece. O pessoal acaba roubaram os fios de cobre da nossa escola. Nós estamos sem luz, nós estamos numa região que é uma região um tanto quanto aí arriscada de segurança. Nós não temos guarda municipal para fazer a segurança. Com isso, a escola vai ficar totalmente apagada. Senão, a gente vai ter que abrir o protocolo para daí solicitar que venha fazer verificar se tem, por exemplo, esse serviço. Se não tem, nós vamos ter que fazer uma dispensa, coletar 3 preços. Só que como a luz vai ficar apagada nessa escola à noite, e ali nós vamos ter risco do quê? Nós vamos ter risco da pessoa arrombar a escola e levar o que tiver de valor. Então, ora, essa é uma situação. Não tem contrato para fazer essa manutenção? Não tem. Então você tem que verificar. Não tinha contrato? Então nós não vamos aguardar uma dispensa, nós não vamos aguardar uma licitação. Vamos usar o suprimento de fundos. E nesse momento, o suprimento de fundos, ele deve ser utilizado também muito nesse caso agora do coronavírus. Né? E aí mas isso a gente vai desenrolar durante as perguntas e como podemos bem utilizar. Ok. Professor, esse valor foi alterado, né, de acordo com a Lei 13.979. Qual é o teto para esse gasto agora, nesse caso de pandemia? Veja, o suprimento de fundos, o geral, não em razão da pandemia, é 5% do teto da modalidade convite, né, na questão de compras de serviços gerais. Isso está lá no artigo 60, parágrafo único da Lei 8.666 de 93, quando diz é nulo de nenhum efeito, é nulo de pleno direito, sem nenhum efeito, o contrato verbal, exceto aquelas despesas de pronto pagamento. Ou seja, aqui tem uma outra denominação que alguns chamam de despesas de pronto pagamento, suprimento de fundos, e é dos 5% do teto do convite. Então, no geral, é 8.800, porque o teto está 176, né? Só que com a lei do coronavírus, a lei 13.979 de 2020, aumentou este valor. Então, não é mais aqui 8.800, mas aqui é o teto da modalidade convite. Então, estamos falando lá no artigo 23, de acordo com o Decreto Federal 9412, que alterou os limites, nós estamos falando de R$ 176 mil em compras e serviços e R$ 330 mil em obras e serviços de engenharia. Esse hoje é o valor do suprimento de fundos que pode ser gasto. Ok.
E essa despesa dispensa qualquer formalidade na hora da compra ou não? É uma excelente pergunta, porque muitos confundem, acham que o suprimento de fundos é só apresentar a notinha, né? E eu digo, ela é simplificada, sim. Nós também não podemos burocratizá-la, senão daqui a pouco vira uma licitação e perde o seu sentido, né? Porque ela é para situações em que não há possibilidade de aguardar o ciclo normal. Então, imagine só, não há tempo de aguardar o ciclo normal. Diante de uma situação excepcionalíssima e anômala, como é uma pandemia, nós estamos falando, entre aspas, aqui, né? Menos com menos. Mas menos com menos, nesse caso, não pode dar mais. Menos com menos que não pode dar mais. Menos com menos tem que estar racionalidade de atuação. Racionalidade de atuação do operador, ele demanda aqui que tenhamos um mínimo, né? O mínimo de formalismo. Um formalismo para que garanta o não cometimento de arbitrariedade. Então, quando se fala um mínimo de formalismo para o não cometimento de arbitrariedade, no meu ponto de vista, e isso vai depender muito de regulamentação de cada qual, nós temos que ter uma justificativa, mesmo que seja suprimento de fundos, uma justificativa da escolha do fornecedor. E essa justificativa da escolha do fornecedor pode se dar lá no relatório, inclusive, final de prestação de contas do suprimento de fundos. Ou pode ser no relatório, ou pode ser num relatório intermediário, quando esse relatório intermediário é feito concomitantemente à realização da despesa. Então eu vou gastar, vamos imaginar, R$28 mil em compra de luvas cirúrgicas hoje. Eu vou fazer, ainda que eu tenha recebido, vamos imaginar, R$100 mil de caixinha, eu vou gastar 28. Eu não vou fazer a prestação de contas amanhã, porque ainda vai me faltar, pela matemática moderna, R$72 mil, que eu ainda tenho em mãos, no meu caixote. Né? Não mais no caixinha, no caixote. Então, o que acontece? Eu já faço um relatório parcial. Olha, eu comprei a luva do fornecedor fulano de tal, porque foi o fornecedor, após eu fazer uma pesquisa aqui na minha cidade, vamos imaginar, lá em... Não sei se tem alguém nos assistindo lá vamos pensar aqui, Caxias do Sul, né? Vamos testar aí, se tiver alguém de Caxias do Sul, já pode colocar, levanta a mão, coloca um asterisco aí. Então eu fiz uma pesquisa em Caxias do Sul, eu liguei para 8 fornecedores, telefone tal, telefone tal, telefone tal, o único que tinha era esse. Então, aqui, claro, rapidamente, mas isso descrevendo no processo, né? Descrevendo no processo. E outro detalhe, pesquisa de preço, porque você, quando fala que não se precisa ter alguma formalidade, eu acho que uma das perguntas já era a pesquisa de preços, né? Isso. O suprimento de fundos, e aí eu também já... o suprimento de fundos, ele demanda que se justifique o valor que está sendo pago, né? É claro que passamos por um momento, uma oscilação grande de mercado, uma oscilação grande de preços e oscilação grande de custos. Então, preço é diferente de custo do ponto de vista da administração e da contabilidade. Nós passamos por uma oscilação de custos e preços em razão do quê? Em razão das externalidades vivenciadas no atual momento, em razão dos custos de transação, que nós chamamos do ponto de vista da análise econômica, que são possíveis impactos que possam ser ocasionados numa relação até contratual, Nós passamos nessa variação diante da teoria da demanda, da teoria do custo da oportunidade, e além disso temos também um viés daí já de uma corrente utilitarista e às vezes até oportunista por parte de alguns fornecedores. Então, nós temos que tomar cuidado, que tem que ter uma justificativa do preço? Tem. E essa justificativa do preço deve ser momentânea
momentâneo, ou seja, na hora da realização da despesa. Nesse mesmo relatório parcial, que eu coloco aqui como uma boa prática, coloque a justificativa do preço. E aí a gente tem que aproveitar, não fazer a justificativa de preço naquela formalidade da IN, por exemplo, da Instrução Normativa no âmbito federal, de algumas legislações especiais, como o meu estado, o estado do Paraná, também tem uma questão de uma normativa de estabelecimento, mas que exista alguma forma de você demonstrar que aquele preço não foi desarrazoado e que aquele preço não foi excessivo. Alguns vão falar, Luciano, isso está muito difícil de ser feito hoje. Realmente está muito difícil. E aí eu diria a vocês, aproveitem ferramentas virtuais. Aproveitem o banco de preços do governo federal, aproveitem o banco de preços aí da Negócios Públicos. Eu vi, não sei se ainda continua, e me corrija se eu estiver errado, senão eu estou fazendo uma propaganda errada. Parece que estava até em promoção em razão da pandemia, tinha até, não sei, alguns dias de cortesia. Eu parabenizo o Rudimar e o Ruimar com essa cortesia, porque vai contribuir muito para vários órgãos e entidades, para facilitar, porque daí você pega ali no banco de preços, consulta, mostra que você olhou o banco de preços, puxa o relatório, pronto, coloca no teu relatório parcial do suprimento de fundos. Né? Mais uma vez, de acordo com o que der, de acordo com o que for possível. Não vamos ficar presos que essa pesquisa de preço que eu estou falando, essa baliza de preço, não quer dizer no mínimo 3 preços. Não quer dizer mínimo 5. Temos que pensar que não pode guardar o ciclo normal. Nós não podemos travestir o suprimento de fundos, marras que inviabilize a sua prática, o seu uso. Professor, o Eduardo perguntou aqui, diante da alteração do valor do suprimento de fundos, como ficam essas despesas em face da dispensa pelo valor do artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei 8666? Isso, uma boa pergunta, porque o pessoal fica na dúvida, e afinal, o que eu uso? A dispensa ou uso o suprimento? Eu uso o suprimento ou uso a dispensa em função do valor, por exemplo, que seriam os do 24, inciso 1º e 24, inciso 2º da Lei 8666. Olha, vai depender muito da situação concreta. Quando nós falamos de depender da situação concreta, eu digo pelo seguinte, porque quando você vai fazer um procedimento de contratação direta dispensa, ainda que seja dispensa em função do valor, você terá que ter uma formalidade, né? Uma formalidade, né? E quando a gente fala dessa formalidade a ser feita, então vamos imaginar uma dispensa em função do valor. Você vai abrir protocolo, você vai fazer o pedido, ou seja, o pedido, o documento oficial de demanda, com como você trabalhe. Você vai fazer um termo de referência simplificado, né? Um termo de referência, eu digo, não simplificado da lei do coronavírus, é que eu digo que as dispensas em função do valor, você faz já deve fazer um termo de referência mais simplificado, não precisa ser tão verticalizado quanto o de uma licitação. Você fará a pesquisa de preços, você solicitará as propostas, você terá o parecer jurídico. Então, tudo isso demanda tempo. Na minha realidade, aí cada um tem que saber o seu umbigo, tem que saber a sua realidade. Não, essa dispensa em função do valor, quando a gente faz aqui no gás, quando damos um gás, aqui na minha realidade, a gente demora 3 dias para fazer tudo isso. Opa, será que vai dar tempo de esperar esses 3 dias? Se der tempo de esperar esses 3 dias, você faz a dispensa. Se não der tempo, você vai pelo suprimento de fundos. Vamos imaginar, é algo que apontou, e eu estava lendo noticiários, tanto aqui, alguns noticiários nacionais, alguns europeus, né? É a questão do quantitativo exacerbado agora de demanda de produtos de EPIs, principalmente. E aí alguns estão falando em 2 vezes, outros estão falando em 5 vezes, outros estão falando em 6 vezes. Né?
Então, às vezes, você está lá, você fala, o pedido aparece, a necessidade pública que chega lá no departamento de licitações é, olha, não vai ter para amanhã à noite, para o turno de amanhã à noite. Não dá para eu fazer uma dispensa. Não vai dar para eu fazer dispensa. Eu vou ter que correr, procurar e usar o suprimento de fundos. O suprimento de fundos aí vai ter que ser usado. A Simone pergunta aqui, professor, como que se materializa o suprimento de fundo? Ou seja, basicamente, quais são as peças que compõem esse processo? Ele, na verdade, não é um processo, ele é pelo menos do governo federal, é um cartão, né? Como que funciona? Isso é muito interessante. Eu já deixo, como agora eu estou vendo, eu deixei mais longe a câmera, eu não consigo enxergar direito as mensagens. Eu vi que, antes dessa pergunta, eu vi que o Diogo mandou um abraço ao Diogo Pastre, que está aí. A Tata perguntou a legislação, se for a legislação com relação ao coronavírus, é o artigo 6º-A da Lei 13.979, conjugado com o 23 da 8666, que nós, por isso que chegamos a esse valor de R$176 mil e 330 em obras civis de engenharia. Então, como é que materializa? Né? O grande Eduardo também, um Tesseroli, grande amigo, irmão, que está por aí. Como é que se materializa esse suprimento de fundos? Primeira coisa nós temos que escolher um agente público que receberá o suprimento de fundos. E aí nós vamos ter, então, a escolha do suprido. O suprido receberá terá uma nota de empenho, a partir dessa nota de empenho, então nós vamos repassar esse dinheiro. No âmbito federal e em vários estados, ele não é via cheque, né? Não é via transferência bancária, ele é por um cartão, que é o famoso cartão corporativo, né? Mas devemos pensar no cartão corporativo não no sentimento ou naquela coisa ruim que às vezes o cartão corporativo já se envolveu, né? Mas aqui é o cartão de pagamento do governo. Cartão de pagamento do governo nada mais, nada menos é do que o cartão corporativo. É um cartão onde o servidor dá esse cartão, o suprido, e ele vai utilizar este cartão. E então, quando nós falamos do cartão sendo utilizado, é aí que eu digo, usou o cartão, faz um relatório parcial de despesa. Faz um relatório parcial, simplificado, para falar onde é que gastou, que dia que você gastou, a quem você gastou, qual foi o parâmetro de valor. Relatório parcial simplificado. Porque depois de todo o uso desse cartão, quando chegar no limite que lhe foi passado, você vai ter que fazer o quê? A prestação de contas. E aí, na prestação de contas, é que onde onde haverá a avaliação se as despesas atendiam ou não atendiam o interesse público. Se porventura alguém não resolveu, já que eu estou com o cartão corporativo, foi até a loja comprar a luva, no caminho passou na padaria, sem querer, em vez de passar com o cartão corporativo, em vez de passar com o cartão pessoal, passou com o cartão corporativo a compra de um picolé, de um sorvete. Opa, peraí, esse sorvete, na hora que chegar a prestação de contas, claro que quando nós estamos falando de cartão corporativo é muito mais fácil, porque vem o extrato, né? Vem o extrato, e aí nós temos vem o extrato e vai falar, opa, peraí, picolé, porra. Qual é a necessidade pública aqui? Não teve necessidade pública. Então, opa, esse valor aqui vai ser glosado. Nós vamos ter que o quê? Vai ter que este responsável, suprido, vai ter que ressarcir a conta, né, para a devolução desse dinheiro que foi mal gasto. Aqueles que não usam cartão corporativo, muito se faz alguns chamam de conta B, né? Conta B lá, o Marcos, o judiciário usava bastante, né? A questão da conta B, a questão das contas de suprimento de fundos, aonde aí então nós vamos ter o desembolso e efetivamente o gasto a partir dessa conta. É importante de destacar, Aline, que a legislação federal, a legislação melhor nacional, legislação nacional acerca do suprimento de fundos, alguns dispositivos da Lei 4.320, alguns dispositivos do Decreto-Lei 200, de 67, alguns dispositivos, como a gente falou, da Lei 8.666, o artigo 60, parágrafo único, e o artigo 6º-A,
agora da Lei 13.979. O resto, cada um tem que regulamentar a sua casa. Então, no âmbito federal tem o manual do CIAF, tem os decretos regulamentando. Então, aí no meu município, no seu município, você tem que ter a sua lei municipando, ou o seu decreto municipando. Ah, mas eu faço parte da Câmara Municipal. Opa, eu vou ter que ter uma resolução legislativa, provavelmente uma resolução. Qual o ato normativo que se coloque para normatizar o uso do suprimento de fundos, né? Então, essa é a situação. Ok. Professor, o Evandro perguntou como que fica a questão do fracionamento de despesa. É possível fazer fracionamento de despesa usando o suprimento de fundo? O fracionamento é algo que tem que se cuidar muito no suprimento de fundos. Por quê? Porque senão nós temos um órgão no qual ele vai colocar 2, 3, 4, 5 supridos. E aí já aproveito essa resposta porque eu vi uma pergunta aqui que se poderia ter mais de um suprido por órgão. Veja, vai depender da sua regulamentação. Vai que lá Salvador, o município de Salvador tem uma regulamentação que diz que não pode ter mais do que um suprido por órgão ou por unidade, né? Ou seja, então cada qual vai ter, nós estamos aqui falando no geral, nós estamos falando no geral, não vamos nos apegar nem aqui na legislação só que ia ser aplicável à administração pública federal, nem só estadual, nem municipal, estamos falando no geral. Então, o que acontece? Imagine só se tem 2, 3. E eles acabam, os 2, 3, usando para o mesmo item, para o mesmo objeto. Só que um gastou 100 mil, outro gastou 30, outro gastou 40, outro gastou 50. Ou seja, já passou os 176 mil reais para o mesmo item. E aqui que vem a questão de um problema que é como eu vou identificar o fracionamento de despesa. Então, a partir disso, a gente tem 2 problemas que os nossos colegas deverão estar atentos. Quais são os 2 problemas? O primeiro problema é como é que eu vou fazer o controle disso no meu órgão, na minha unidade. Essa é a primeira. Então, como é que eu vou fazer o controle? O ideal seria, e aí é muito importante, por mais que você faça a despesa num rito anormal, você tem que jogar ela e tem que informar para dentro do seu órgão, sua entidade, para o estoque. Inclusive para o almoxarifado, para a turma responsável para fazer análise das aquisições. E seja informando o almoxarifado, seja informando o estoque, seja informando que órgão que você, dentro da sua estrutura, dê para isso. Ah, isso está dentro da minha divisão de contratos. Tudo bem, que informe lá. Porque lá ele vai, e o ideal, claro, aí vamos pensar no mundo das Alices, a gente sabe que o Brasil é muito grande, a gente provavelmente deve ter gente aqui assistindo que é do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, né? Talvez eu não tenha uma ferramenta virtual, um software, por exemplo, em que eu lance isso e o próximo que for lançar já veja lá que está lá. Opa, já comprou de luva, já comprou 40 mil. Talvez não tenha. Então a gente tem que talvez criar uma uniformização e uma única pessoa, ou uma ou 2 pessoas, para fazer essa centralização. Centralizar essa informação para não ter o fracionamento. Porque senão depois vai dar problema. O professor pode repetir as legislações que o professor citou? O pessoal está perguntando, está pedindo para repetir, para anotar. Vamos lá. No âmbito nacional, que vale para todo o Brasil, o suprimento de fundos ele está incluído na Lei 4.320, Lei 4.320. Ele está previsto no Decreto-Lei 200 de 1967, e também está na Lei 8.666, né, na Lei 8.666, lá no seu artigo 60, parágrafo único, e também nós temos agora, então, né, justamente a Lei 13.979. Eu até aproveito para ponderar a todos, né, a cartilha do suprimento de fundos, fazendo uma propaganda aqui, mas uma boa propaganda da cartilha de suprimento de fundos do governo federal. Eu vejo aqui, nós temos
o Marcos, que está na sala, eu acho que eu vi o Jamil, o Daniel. Houve um grupo de trabalho, eu inclusive participei desse grupo de trabalho, nós fizemos um esqueleto dessa cartilha, depois o grupo de trabalho fez as suas ponderações, complementos, retificações, e essa cartilha então foi repassada ao governo federal. O governo federal fez alguns ajustes que entendeu necessários, e aí essa cartilha está no site do Ministério da Economia. No âmbito, então, esses três atos normativos são os os 4 atos normativos, né? Decreto-Lei 200, a Lei 4.320, a Lei 8.666 e a Lei 13.979 de 2020, são os 4 atos normativos que disciplinam sobre suprimento de fundos no âmbito nacional, valendo para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Professor, ainda dentro dessa esfera de suprimento de fundos, o Márcio perguntou assim: o valor limite de 176 mil é por UASG ou por UO? É que ele diz que o órgão dele tem vários campos. É uma excelente pergunta. E a questão é, nós devemos utilizar o mesmo raciocínio da dispensa em função do valor. O mesmo raciocínio em razão da dispensa em função do valor. Então, a dispensa em função do valor, a depender de uma universidade, que tem vários campos, e se eu tenho uma execução descentralizada, não me parece que seria este valor centralizado. Aí nós teríamos que ter também este limite descentralizado. Então, se você tem lá, mas um camp ele faz a dispensa em função do valor, e é possível ele fazer a contratação pela dispensa em função do valor. O camp de Goiânia com o camp de Anápolis com o camp de Campo Verde. Acho que Campo Verde, se não me engano, é lá de Goiás. Então daria para fazer assim. Se é descentralizado, esse valor, ele também, esse suprimento de fundos, me parece, no meu ponto de vista, ser descentralizado da mesma maneira. Agora, se nós estamos falando de uma centralização de aquisições, uma centralização de despesas, ainda que sejam por UASGs diferentes, ou seja, veja, uma coisa é descentralizar com as UASGs descentralizadas, outra coisa é centralizar as despesas, ainda que tenhamos UASGs diferentes. Aí me parece que a cautela seria para o valor ser centralizado também. Tá bom. Pessoal, não esqueçam que a gente está com promoção de 50% de assinatura do Solicita, só hoje até meia-noite. Agora o Solicita ele foi reformulado, ele tem pessoa física também, então aproveitem. Opa, quanto que tá? Tá com 50%, acho que sai R$31. Super barato. Louco! Super barato. Tá bom preço. O professor Anderson Pedra assinou na sexta-feira. Ele falou, Aline, eu assinei. Aí muita gente começou a pedir para fazer a promoção de novo. Aí a gente lançou hoje de novo, mas é só até hoje no dia da live, hein, pessoal? Só até meia-noite. E eu já adianto que lá no Solicita, desculpa cortar, Aline, que eu, inclusive, irei postar até amanhã 3 artigos nas licitações para que possamos... e vou começar a postar agora semanalmente, e a ideia é colocar todo o acervo, inclusive de artigos, no Solicita, para que possa ajudar as pessoas. Que bom. Professora Lorena perguntou assim, as estatais podem usar o suprimento de fundos? Essa lei está valendo para as estatais também? Helena, né? Lorena, perdão. Lorena, pode sim, essa lei está plenamente válida para as estatais. Essa lei 13.979, eu tenho dito que ela é uma norma geral de aplicabilidade especial. Uma norma geral, isto quer dizer, ela é uma norma, a lei 13.979 para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, tanto para a administração direta quanto para toda a administração indireta. Incluídas aqui na administração indireta, nesse comentário, as empresas estatais, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista e suas subsidiárias.
É claro que o suprimento de fundos com relação às empresas estatais pode ter diferença no que se refere à questão dos regulamentos federais de suprimento de fundos. Então, assim, pontualmente, de maneira objetiva, vale esse valor para as estatais? Sim, vale. Posso usar a Lei 3.979 para as estatais? Sim, pode. Posso usar todos os decretos federais se eu for uma empresa pública federal? Nem todos. Por quê? Tem alguns decretos federais que as estatais não estarão abarcadas necessariamente. E aí, a importância de você ter o quê? A sua regulamentação. Você provavelmente fez o seu regulamento de licitações e contratos, né? A empresa estatal, e aí o seu regulamento vai poder nortear. Não estou dizendo que todos os decretos são afastados, mas alguns deles são afastados porque não abarcariam aqui a questão das estatais, já que estariam algumas normativas federais, as estatais não estariam obrigatoriamente inclusas. Nada impede também, se você não tiver tempo de fazer, que haja um ato normativo da sua empresa estatal falando, vamos adotar o decreto tal nos próximos 90 dias, ou o raciocínio do decreto tal, ou as normas do decreto tal, no que se refere a suprimento de fundos, para termos um norte. O professor Renato perguntou qual é a diferença de despesa de pequeno vulto e despesa eventual em relação aos limites? Dispensa de pequeno vulto e dispensa eventual em relação aos limites. Então tá. A dispensa de pequeno vulto é essa dispensa do artigo 24, inciso 1º e 24, que alguns colocam. Alguns chamam de pequeno vulto em razão do financeiro, em razão do limite, né? E as dispensas de eventuais do suprimento de fundos são aquelas que não podem aguardar o ciclo de uma dispensa, licitação. São aquelas que você tem que passar o cartão, né? O cartão corporativo, tem que pagar ali de imediato. Então, trago aqui um exemplo. Semana passada, me ligaram para tirar uma dúvida, um grande amigo, e falou, olha, nós só encontramos 2 locais para comprar determinados EPIs. E os 2 locais foram convictos em dizer que não vão vender por dispensa, não vão vender por licitação, que eles só estão vendendo se for ali pago na hora. Porque tem hospital particular que está comprando, porque tem pessoa física, não sei o quê, e a demanda está indo. Então, veja, é algo que a gente não consegue prever, e aí o que acontece? O cartão corporativo é fantástico, porque você vai lá, passou. Então, ele não vai se negar, né? Ele não vai se negar a te vender, porque você vai fazer uma compra quase, né, igual a um particular. Quase igual, por quê? Porque se eu faço uma compra no cartão de crédito, claro que eu talvez tenha que apresentar um relatório parcial para minha esposa, né, brincadeiras à parte, e depois fazer prestação de contas, mas o suprido tem que tem que ter essas particularidades, tem que ter esses cuidados, né? Eu aproveito, Aline, para lhe falar que eu tive 2 perguntas recebidas por direct, né? O José e o Renato Bonfim, se a memória não tiver falha, porque eu anotei, mas agora não estou achando aqui a anotação, no nome de um grande parceiro que sempre nos questiona, sempre participa dos cursos. Eles falaram, eu com unidade de controle, eu com todo assim, com esses valores mais significativos, o que eu tenho que me acautelar, né, para que não haja abuso, para que não haja arbitrariedade, para que não passe lá no picolé, para que alguém não compre algo que tem no estoque, né, algo que tem no estoque. Então eu diria o seguinte, nós temos que realmente ter algumas cautelas, né? Eu até aproveito, porque eu lembro que na cartilha nós fizemos essas cautelas, e eu coloco aqui o seguinte, quais são as cautelas?
Primeira coisa é cautela, temos que refletir sobre o número e quais serão os agentes responsáveis para o uso do suprimento de fundos. Essa é a primeira cautela. Segunda cautela, para não confundir o suprimento com dispensa em função do valor, porque senão perde o sentido do suprimento de fundos, né? Ter uma forma de controlar, ou seja, por isso que a gente falou de ter um software ou de ter uma ou duas pessoas fazendo o controle para não ter fracionamento de despesa. Para não ter fracionamento de despesa. 4. Limite máximo para a realização de cada item de despesa de pequeno vulto no somatório das notas fiscais. Ou seja, então, para que não haja aqui uma acumulação nessa questão das notas fiscais. Analisar unitariamente os objetos adquiridos para verificar, ou seja, analisar unitariamente para somá-los e verificar se porventura não ultrapassa o limite da lei. Verificar antes da despesa se o objeto não tem no almoxarifado. Se não tem uma ata de registro de preços, né? Vamos imaginar, vai que tem uma ata de registro de preço com execução em 24 horas, a partir da requisição. A partir da requisição, que eu digo da ordem de execução, ordem de fornecimento. Verificar ainda, por final, se não tem no almoxarifado. Porque senão a gente começa a comprar coisa que às vezes tem no almoxarifado, né? Às vezes, nossa, tá aquele desespero todo e isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que as unidades de controle devem alavancar essas cautelas, porque hoje me preocupou muito quando eu vi uma reportagem, e acho que todos devem ter visto, que tem um determinado estado que fez o hospital de Campana. Agora só faltam os equipamentos e o pessoal. Então não adianta ter o hospital se não tiver os equipamentos, né? Não adianta ter o hospital de Campana, os equipamentos, se não tiver médico e enfermeiro para lá atender, né? Nós temos que ter uma visão estratégica e planejada, claro, mais uma vez, planejada a curto prazo, planejada rápida, de maneira veloz, no suprimento de fundos. Mas tem que ter um planejamento mínimo, porque senão haverá desvirtuamento, e aí, claro, havendo desvirtuamento, depois os nossos colegas que são das unidades de controle poderão glosar na prestação de contas e abrir a responsabilização. E, professor, pode usar o suprimento de fundos para qualquer objeto, qualquer serviço, ou não? Veja, essa é uma pergunta que, no meu ponto de vista, a gente tem que encarar ela, o suprimento de fundos do coronavírus e o suprimento de fundos geral. Porque o suprimento de fundos geral, se fala que a despesa permanente, né, ela não faz sentido no suprimento de fundos, né? Porque se é algo que vai, por exemplo, tornar patrimoniável, aquilo pode aguardar o ciclo normal da despesa pública. Só que isso nós estamos falando, na realidade, numa situação excepcional dentro da normalidade. Podemos assim dizer, o suprimento de fundos é uma situação excepcional dentro da normalidade se a gente adotar simplesmente a 866. Só que aqui, com a lei do coronavírus, nós estamos falando de uma situação excepcional dentro de nós estamos falando de uma situação excepcional dentro de um ambiente anormal e excepcional. Por isso que eu falei do menos com menos. E aqui me parece que nós temos que tentar restringir, né, o uso do suprimento de fundos para a despesa carente, mas isso não quer dizer vetar, não quer dizer proibir. Se for viável, se tiver diante das circunstâncias fáticas, for a melhor ou a única opção, é melhor vai tu do que simplesmente não ir ninguém. Ou seja, se não tem nada, vai tu mesmo, né? Se não tem como resolver, se não tem como arrefecer ou afastar, alijar o perigo, por exemplo, o perigo a mais mortes, a saúde, preservar a saúde e a segurança das pessoas, me parece que aqui poderia, inclusive, usar o suprimento de fundos até para as situações em que, numa normalidade, eles seriam vetados. Professora Simone perguntou, o recurso do PNA pode ser usado através do suprimento de fundos para compras de kits de alimentação para os alunos em quarentena?
Veja, como que é o nome da nossa amiga? Simone. Simone. A Simone, Simone, Simone. muito interessante, até porque nós temos vários municípios recebendo ordens judiciais ou recomendações do Ministério Público determinando que continue a alimentação escolar, a merenda, entregue em casa, inclusive, para que as crianças tenham comida, né? A gente sabe que a realidade é bastante complicada para muitas famílias e esse valor, inclusive, da alimentação escolar faria diferença ou não teria esse valor até para comprar em casa e essas crianças estariam desabastecidas. Posso eu usar? Me parece que pode. No meu ponto de vista, pode. Agora, não para os próximos 30 dias. Então, o que eu farei? Simone, se eu estou agora suprindo essa necessidade de imediato, para os próximos 7 dias, eu posso usar o suprimento de fundos até para essa despesa. Agora, para daqui do 7º dia, do 8º dia ao próximos 30, aí eu poderia ir para uma dispensa. Então eu faria o suprimento de fundos no que fosse para suprir agora o que está me sufocando, que a água está no quadro do meu nariz. Aí eu teria 8 dias para poder fazer a dispensa para os outros 30 dias, os próximos 20 dias, próximos 40 dias. E aí eu optaria por uma dispensa. Ah, Luciano, você está sendo muito cauteloso. Sim, eu prefiro ser cauteloso em você usar o suprimento tão somente por aí uma semana e o restante ir para uma dispensa, e pode usar, nesse caso, a dispensa da própria Lei 13.979, do que futuramente, infelizmente, às vezes, vai que algum agente de controle não tenha sensibilidade e venha questionar essa despesa. Ok. A Tatá Cássia, ela perguntou qual que é a diferença entre suprimento de fundos e compras diretas. Teve mais alguém que fez a mesma pergunta aqui, me perdoe que eu perdi, que está rolando aqui as perguntas bem rápido. Mas eles querem saber a diferença entre fundos e compra direta. Veja, a compra direta, no âmbito doutrinário, e alguns acordos, ela é usada, essa expressão compra direta, como sinônimo de contratação direta. E contratação direta é dispensa e inexigibilidade de licitação. O suprimento de fundos não é contratação direta, não é compra direta como sinônimo de contratação direta. Porém, o suprimento de fundos é compra direta numa expressão leiga, numa expressão da gente fazer nosso dia a dia, ou seja, compra direta de ir até a loja de QPI, passar o cartão corporativo e comprar. Isso é compra direta. Não é a expressão que é usada daí como sinônimo de contratação direta. Então, a compra direta do suprimento de fundos quando usada essa expressão, é para significar que a contratação é feita diretamente junto ao fornecedor, sem a necessidade de um prévio procedimento administrativo, um processo administrativo, um protocolo administrativo de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação. Não sei se me fiz claro. Sim, fez sim. Eu entendi. Pessoal, entendeu? Entenderam aí? Se o pessoal entenderam, a Larissa está por aí, a Lilian, o Gabriel, estamos com vários amigos. Professor, E eu aproveito. Está acabando aqui já, na verdade, o nosso tempo, porque a gente tem 1 hora de live e o Instagram fecha a gente sem dó nem piedade. Mas eu quero lembrar de novo, pessoal, acessem solicita.com.br/assine, que até hoje tem 50% de desconto. Na sexta-feira, no mesmo horário, 4 horas, a gente tem uma live com o professor Rodrigo Pironti sobre gestão de riscos de crise na administração pública após o Covid-19. Então, não percam a live sexta-feira. Vamos à última pergunta, professor. Tem muita gente ainda, muito gestor, com medo de usar o suprimento de fundos nesse valor alto que agora, né? 176 mil, 330 mil para serviços de obras. Eles têm medo de usar e
o órgão de controle vem em cima depois, o TCU vem em cima depois. Como se acalmar, o que fazer, que cuidados tomar, as últimas dicas. Certo. A precaução e o medo sempre eles devem ser usados no seu lado positivo, não no seu lado de paralisia. O medo ele é bom porque com o medo nós nos precavemos mais. Então, até hoje, eu vi uma entrevista de um médico, a repórter perguntou, você não tem medo? Ele falou, medo eu tenho. E é bom, porque aí eu não esqueço de lavar a mão, aí eu não esqueço de tirar a luva de maneira correta, aí eu não esqueço de tirar o jaleco adequadamente, fechar a torneira e assim por diante. Então, a gente tem que ter o medo do uso do suprimento de fundos para que tenhamos cautelas e boas práticas a fim de evitar uma futura responsabilização. Então, eu diria, por isso que eu falo daquela pesquisa, de uma justificativa de preço, a justificativa do fornecedor, né? O que foi o relatório parcial, que eu já vi que muitos gostaram do relatório parcial como uma boa prática, né? Uma regulamentação da prestação de contas, uma orientação aos supridos, ou seja, tem que ter um ato também um ato administrativo, um ato que normatize, quando for repassar o suprimento de fundos, aquele que receber saber como é que ele pode usar. E não podemos esquecer que a paralisia a gente tem que afastar, porque o uso do suprimento de fundos nesse momento deve ser de acordo com o artigo 20, artigo 21 e artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que levam a nós a analisar. Deixa eu aproveitar, né? Aproveitar a live, né, Aline? Pedir àqueles que não nos seguem, que nos sigam no Instagram, @LucianoErreis. E hoje também a gente já preparou, junto com a equipe dos cursos in company, da Negócios Públicos, uma série de cursos relacionados às contratações públicas nesse período do coronavírus, dispensa, suprimento de fundos, gestão de contratos, o que veio. Então, caso se estejam com dúvidas, queiram, vai ser um curso não presencial, né? Vai ser um curso online. Perguntem lá para a Rosiane, da Negócios Públicos, que ela já está arquitetando essas demandas in company para melhor atender e dar mais segurança ao gestor público. Legal. Obrigada, viu, gente? A live vai ficar salva sim. Um abraço, Lorraine. Também é bom te ver. Tem muita gente aqui conhecida. A próxima live, perguntaram aí, é sexta-feira, 4 horas, com o professor Rodrigo Pironti, sobre gestão de riscos e crise após o Covid-19. É uma live imperdível. Acompanhem lá a gente lá no Solicita, tem muito material sendo preparado para vocês. Vem coisa boa, muita orientação do TCU, tem um material exclusivo que a gente vai publicar lá. E acompanhem também o In Company da Negócios Públicos. Olha lá, 27 segundos restantes. Quer se despedir, professor? Muitíssimo obrigado, Aline. Foi um grande bate-papo. E agradeço a todos que participaram. E boa sorte, acima de tudo, muito conhecimento para agir bem. E qualquer coisa ficamos à disposição. Obrigada, gente. Até. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau, Aline.